Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa última aula sobre aquele assunto referente à aplicação da Lei Penal Militar, que vai morrer lá no artigo 28 do Código Penal Militar. Vai do artigo 1º ao artigo 28. Batemos em todos os tópicos para você. E esta é a última aula sobre este primeiro tópico da aplicação da Lei Penal Militar, porque o próximo já é do crime. Não especificamente estudar os crimes em si, mas é um tópico referente ao crime, relação de causalidade, o que é crime tentado, crime consumado, esses assuntos que nós falaremos na próxima aula, tá bom? Crimes, lembra que nós falamos aqui da definição do crime militar. Você lembra disso? Definição do crime militar, lá do artigo 9º do Código Penal Militar. Nós falamos, quando um crime é considerado militar. Até quando nós falamos de militar da ativa, da reserva, reformado, crime praticado contra civil, crime praticado pelo civil, lá do artigo 9º. Dando prosseguimento a isso, vem o Código Penal Militar e define o crime militar em tempo de guerra. Porque aquele do artigo 9º que nós estudamos é o crime militar em tempo de paz. Crime militar em tempo de paz. Ou seja, hoje nós estamos em tempo de paz. Existe crime militar hoje? Sim, claro que existe. O Código Penal Militar, ele divide, ele traz situações que caracterizam crime militar em tempo de paz. E também ele lista aquelas condutas que caracterizam crime militar em tempo de guerra. Hoje nós estamos em tempo de paz, mas hoje você que é um policial, ou um integrante do Corpo de Bombeiro, ou do Exército, Marinha e Aeronáutica, você pode praticar um crime militar? Posso. Por exemplo, você não quis cumprir uma ordem do seu comandante, tá certo? Você praticou um crime militar em tempo de paz. Isso nós já estudamos. Agora nós estudaremos os crimes militares em tempo de guerra. Primeira coisa é o seguinte, você já sabe, você já estudou em direito constitucional, que a guerra, ela só pode ser declarada pelo presidente da República. Isso nós vamos verificar também no Código Penal, tem um artigo para isso. A guerra só pode ser declarada pelo presidente da República com aval do Congresso Nacional. Não é isso? Muito bem. Uma vez declarada a guerra pelo presidente da República, tá certo? Ou se o presidente da República fez um decreto mobilizando nesse sentido, porque há uma declaração de guerra, aí nós entramos naquela parte que fala que saímos do tempo de paz, estamos em tempo de guerra, tá certo? E é isso que nós estudaremos aqui. Quais os crimes considerados em tempo de guerra, tá? Artigo 10. Consideram-se crimes militares em tempo de guerra. Primeiro, os especialmente previsto neste código para o tempo de guerra. Pronto. O Código Penal Militar, ele traz especificamente alguns crimes, que é especialmente alguns crimes, que só vão ocorrer naquele período de hostilidade, naquele período de conflito, naquele período de guerra, que é aquele período que o presidente da República declarou, e enquanto o presidente da República não declarar cessada a guerra, estamos em tempo de guerra. O Código Penal Militar traz vários crimes, lá do artigo 355 a 397, nós estudaremos esses crimes inclusive, são as condutas praticadas em tempo de guerra. Marciano, só militar pratica esse crime? Não. O civil também pode praticar um crime militar em tempo de guerra, quando o Código Penal Militar prevê especialmente este delito, só ocorrerá em tempo de guerra. Eu, civil, posso praticar, você, militar, pode praticar. Nós podemos ser, tanto militar quanto civil, sujeito ativo de um crime de guerra. Cuidado com isso. Somente o militar poderá ser sujeito ativo em crime de guerra. Em crime militar, em tempo de guerra. Falso. O civil também. Eu até trouxe um crime aqui para você. Daqui a pouco eu te mostro. Que é o civil que pratica. Agora, você que está me assistindo, você é um militar. Você é um militar do Exército, por exemplo. Você desertou em tempo de guerra. Tem
esse crime, além de estar previsto em tempo de paz, também está previsto em tempo de guerra. A pena será maior. Por exemplo, tem pena de morte para o desertor. Se ele tiver sorte, se você tiver sorte, tiver uma pena mínima, você levará 20 anos de reclusão. Agora, tem crime que só existe em tempo de guerra, os especialmente previstos neste código para o tempo de guerra. Por exemplo, este crime aqui, 355. Tomar o nacional, armas contra o Brasil ou Estado aliado, ou prestar serviço nas Forças Armadas de nação em guerra contra o Brasil. Pena, morte no seu grau máximo, ou reclusão de 20 anos no grau mínimo. Ou seja, eu, Marciano Xavier, sou um civil, eu simplesmente peguei uma arma para lutar contra a minha nação, para lutar contra o Brasil. Olha aqui, tomar o nacional, armas contra o Brasil ou contra um país que esteja aliado com o Brasil. E eu pratiquei um crime exclusivamente previsto no Código Penal, especialmente para o tempo de guerra. Isto aqui não tem tempo de paz. Claro, porque olha só, o Brasil só vai ter aliado, o Brasil só estará em guerra em tempo de hostilidade. É um crime especialmente previsto no Código Penal Militar como aquele que ocorre em tempo de guerra. E pode ser praticado muito bem pelo civil, porque aqui não está dizendo tomar o militar, está dizendo tomar o nacional, seja ele civil ou militar. Pega a arma para lutar contra o Brasil. Ou então, simplesmente, deixa de servir às Forças Armadas brasileiras para servir uma força estrangeira. Ou seja, ou prestar serviço nas Forças Armadas de nação em guerra contra o Brasil. Tá certo? Ou seja, o brasileiro vai exatamente servir ao país, servir às Forças Armadas contra o país que está brigando com o Brasil. Por exemplo, o Brasil está brigando com a Bolívia, por exemplo. Eu saio daqui e vou servir na Bolívia. Eu pratiquei um crime militar em tempo de guerra. Pena para mim, morte, pena de morte. Ou se tiver sorte, levará 20 anos de reclusão, tá certo? Os especialmente previstos neste código para o tempo de guerra, tá certo? Aí, aqui vai os artigos 355 a 399, nós estudaremos esses artigos, 355 a 397, 355 a 397, melhor dizendo, esses crimes só ocorrerão em tempo de guerra, tá certo? Também considera crime militar, Tá? Aqui o artigo nós já vimos. Também considera crime militar em tempo de guerra os crimes militares previstos para o tempo de paz. Ou seja, pessoal, hoje, por exemplo, se um militar praticar um furto de uma arma, praticar um furto dentro de um quartel, ele não pratica crime militar em tempo de paz? Sim. Se ele faz isso também em tempo de guerra, ele está praticando um crime militar. Simplesmente vai deslocar de crime militar em tempo de paz para crime militar em tempo de guerra. Todos aqueles crimes previstos para o tempo de paz, se praticado por ocasião da guerra, em tempo de guerra, será considerado crime militar em tempo de guerra. Tá? Os crimes previstos neste código, no Código Penal Militar, embora também o sejam com igual definição na lei penal comum ou especial, quando praticados qualquer que seja o agente. Isso aqui é na dupla tipicidade. Um fato está previsto tanto no Código Penal comum quanto no Código Penal Militar. Por exemplo, lesão corporal está previsto tanto no Código Penal comum quanto no Código Penal Militar. Se for em tempo de guerra, este crime que tem dupla previsão ou dupla tipicidade será considerado crime militar em tempo de guerra. Quando? 2 pontos. Em território nacional,
quando praticado, né, em território nacional ou estrangeiro, militarmente ocupado. Ó, os crimes previstos neste Código, embora também o sejam com igual definição na Lei Penal Comum, ou especial, quando praticados, qualquer que seja o agente, não interessa se praticado por militar ou por civil, qualquer que seja o agente, em território nacional ou estrangeiro, militarmente ocupado, ou seja, senhores, território, coloca um negócio na sua cabeça, na guerra, a lei penal militar brasileira segue a tropa. Na guerra, a lei penal militar brasileira segue a guerra, segue a tropa, melhor dizendo, segue a tropa. Onde estiver a tropa, se ocorrer um crime, ainda que esse crime esteja previsto também no Código Penal Comum, esqueça o Código Penal Comum e vai tocar o Código Penal Militar. E qual é a consequência disso, Marciano? A consequência é que, por exemplo, se eu pratico uma lesão corporal num local onde está sendo ocupado por tropa brasileira, tá certo? Em tempo de guerra, eu vou responder na justiça militar, mesmo sendo civil, eu vou responder na justiça militar. Tá certo? Se eu pratico um furto, eu vou responder na justiça militar. Por quê? Esse crime está previsto na legislação civil, Marcelo. Na legislação comum, e você não é militar. Sim, mas olha só. Ainda, ou seja, que sejam com igual definição na lei penal comum ou especial. Desde que eu pratique o fato em território nacional ou estrangeiro militarmente ocupado. Tá certo? Se eu pratiquei um crime contra a administração militar, né, ou daqui a pouco nós vamos veremos, contra um país aliado, contra membro de país aliado, de força aliada, pratiquei um crime militar. Não interessa se é civil ou se é militar. Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou da aula do professor? Então, eu, professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um grande convite para vocês. Quero convidar vocês a conhecer a nossa proposta pedagógica para o concurso da PM Espírito Santo 2018. Nós aqui da Lá Concursos, nós estamos disponibilizando 4 cursos, aliás, 2 cursos, um para o cargo de soldado, um para o cargo de oficial, todos os cursos super atualizados, ponto a ponto do edital, super competitivo. Professor, qual que é o valor do investimento? O valor do investimento, apenas 10 parcelas de R$ 25,00, você terá 75 dias de acesso e poderá assistir quantas vezes quiser, na hora que desejar. Pode ter certeza que é uma grande aquisição, é um grande investimento. Vem conosco, vem estudar aqui na Lá Concursos. Professor, eu quero saber de mais informações, né? Então, nós aqui da Lá Concursos, nós estamos montando aí uma lista de transmissão exclusiva da PM Espírito Santo, né? Inclusive, nós queremos fazer alguns aulões ao vivo de revisão, tá? Então, se você quiser participar dessa lista, não paga nada, informações, dicas, exercícios e assim por diante. Nós temos aqui o DDD 6599719373, que você vai participar dessa nossa lista de transmissão e você vai ficar super atualizado aqui na Lá Concurso. Mas, antes de qualquer coisa, convido vocês a se matricularem no nosso curso online completo, ponto a ponto do edital, super atualizado da Lá Concurso. Um forte abraço, eu espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá.